Amém? Que o nome do Senhor seja glorificado. Ficou fraquinho, vamos mais forte. Que o nome do Senhor seja glorificado. Aí, agora sim. Os irmãos estão bem? Estação Pave está liberada. E antes que o Toninho faça o sinal, ele já fez aí, tá vendo? Eu ia lembrar, Toninho. Quero só fazer uma lembrança aos irmãos. Já há um bom tempo, a gente vem trabalhando com o levantamento das nossas primícias, o alimento para as cestas básicas nas cordas. Só que nos últimos aí praticamente 1 ano e meio, nós não temos tido as nossas cordas presenciais. Então nós temos tido um pouco de dificuldade de receber esses alimentos. Nós já tivemos várias outras ações que foram feitas de várias formas diferentes, onde com isso a gente conseguiu suprir as necessidades, mas nós continuamos entendendo e acreditando que nós como igreja continuaremos ajudando a igreja e outras famílias que precisam, amém? Então eu queria pedir para que você se lembrasse, e quando chegar em casa, você que já está em casa e está nos acompanhando também, quando você olhar lá dentro da sua casa e ver que você tem o alimento que Deus tem provido, separe alguma coisa e traga para cá. Você pode trazer aqui no domingo, pode ser depositado aqui, ó, nessa mesa que está ficando aqui. Pode deixar lá com os diáconos. Mas o importante é que a gente se lembre, que a gente veja aquilo que Deus tem nos dado, tem nos sustentado. E vamos separar uma parte disso e vamos trazer aqui, porque tem outras famílias que estão precisando disso. E Deus dá para nós, e a partir de nós, outras famílias serão abençoadas. Amém? Então olha com muito carinho nisso. E ao longo da semana, se você tiver a oportunidade, pode trazer aqui, ou traga no próximo domingo, amém? Podemos contar com a igreja? Amém? Amém, glória a Deus. Você pode ficar em pé só mais um pouquinho, se você puder, para que nós possamos ler a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia, hoje nós vamos voltar para a carta de Efésios, e tem uma palavra desafiadora para você hoje. Toninho, só para encostar aqui, só para cortar essa corrente de vento em cima de mim aqui, por favor. Então vamos lá, nós vamos dar sequência aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. Efésios, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra do Senhor: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça
conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém? Os irmãos podem se assentar. Estamos diante dessa sequência na carta de Paulo à igreja de Éfeso. O que é importante nós lembrarmos aqui neste momento? Paulo vem demonstrando na carta, nesses primeiros capítulos, a obra maravilhosa de Deus, feita em Cristo Jesus, que fez com que a igreja surgisse e se tornasse manifesta. Só que agora a igreja, ela não é mais um povo só de Deus. Acabou isso. Nós já vimos aquilo que separava os judeus dos gentios, não existe mais essa separação, porque dos dois, Deus fez um só, um povo só, que é a igreja agora. Ele mostra como isso foi feito, e agora, depois ali no capítulo 3, ele faz uma oração que nós tivemos já a oportunidade de pregar aqui e aprender os motivos pelos quais Paulo orou pela igreja e qual que era o objetivo dele com essa oração. E agora, a partir do capítulo 4, ele começa a mostrar como a igreja vive. Então, se nós realmente cremos em tudo isso que está aqui na palavra de Deus, que Paulo falou nos 3 primeiros capítulos, a consequência de cremos em tudo isso e sermos essa igreja, Paulo começa a mostrar agora nos próximos capítulos. E aí, então, nós vamos ter esse privilégio de ver o que Deus realmente espera na prática de nós como igreja. E Paulo começa esse capítulo falando assim: como prisioneiro no Senhor. Alguém que sabe que a sua morte já se aproxima, alguém que escolheu pagar o preço, e mesmo preso, continuou realizando a obra até o último dia da sua vida.
Então, como um prisioneiro no Senhor, ele roga à igreja. Então, rogo-lhes. E esse rogar aqui é um clamor mesmo que ele faz. Ele está falando para a igreja: igreja, presta atenção no que eu vou falar agora. Atente com muito cuidado para aquilo que eu vou falar daqui para frente. Eu já falei com vocês o que Deus fez, agora eu vou falar para vocês o que nós temos que fazer. Então eu rogo que vocês prestem atenção no que eu vou falar. E ele roga, já começando, pedindo para que a igreja viva de maneira digna da vocação que receberam. Que vocação é essa? Então ele está rogando, ele está clamando, ele está pedindo para que nós vivamos aquela vocação, de maneira digna da vocação que receberam. Vamos ver que vocação é essa. Volta um pouquinho no capítulo 3. Olha o que Paulo fala um pouquinho antes ali, ó. Capítulo 3, verso 10. Presta atenção nisso, meus queridos. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Então a gente começa a entender um pouquinho aqui qual que é a nossa vocação. Presta atenção. A intenção dessa graça, então, a nossa vocação era que agora, mediante a igreja, ou seja, mediante nós, a multiforme de Deus, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Então aqui a gente começa a entender qual que é a nossa vocação. Como igreja, a multiforme sabedoria de Deus tem que se tornar conhecida. Mas vai ali ainda no capítulo 3 e olha o verso 21. No final daquela oração que eu comentei anteriormente, Paulo diz assim, capítulo 3, verso 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Portanto, a nossa vocação também é fazer com que a glória seja na igreja e em Cristo Jesus, seja para Ele, não é para nós. Nós temos que entender isso. Nada do que acontece aqui é para nós, é para Ele. Então essa é a nossa vocação. Só que para exercermos essa vocação, para que isso se torne realidade na sua vida, na minha vida, presta atenção agora, porque agora vem uma palavrinha que normalmente nós, seres humanos, não gostamos de ouvir. Para que isso realmente se torne verdade, nós temos que cumprir com alguns deveres. A gente gosta muito de ter direitos, mas deveres, a coisa aperta. Mas é exatamente isso que nós vamos ver, alguns deveres que nós temos que cumprir para que esse propósito, essa vocação realmente se torne verdadeira a partir de nós, a igreja, o corpo de Cristo. E aí então no verso 2, Paulo apresenta o primeiro dever: suportem uns aos outros com amor. Vamos ler o verso 2 novamente. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos de trás para frente, nesse verso. Com amor. Nós já vimos em pregações passadas que se não for o mesmo amor de Cristo, isso aqui não vai dar certo nunca. Qual que é o amor de Cristo? É o amor do sacrifício. É o amor que fez Jesus abrir mão de toda a glória dele, vir até aqui
viver aqui no nosso meio, ir até aquela cruz, morrer por nós. É esse amor. Então percebe que o final está ligado com o amor. Que amor? Esse amor de Cristo que é que vai fazer com que isso aconteça. Se nós tivermos esse amor, vai acontecer uma coisa muito interessante, guarda isso, que é uns aos outros. Eu estou voltando no versículo agora, tá? Que é uns aos outros. Isso aqui é outra coisa maravilhosa que Deus deixou para nós como igreja. É esse uns aos outros. Olha, dá uma olhadinha em volta aí. Dá uma olhadinha em volta aí, quem está perto de você. Dá uma olhadinha em volta. Olha mesmo. Não olha só para o seu cônjuge que está perto, não. Olha em volta, que é para você ver a outra pessoa que você não convive todo dia. Dá uma olhadinha. Você olhou bem? Isso é os uns aos outros, ó. E sabe qual que é o nosso dever? É suportar uns aos outros. Com amor. O amor de Cristo. Esse uns aos outros é algo fundamental no Novo Testamento, na igreja. Porque é feito o corpo, e nós vamos ver isso mais para frente. Como que isso acontece na prática. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Só que aí aparece a palavra suportando. Aqui assim, nós podemos colocar, e nós vamos ter que engolir uns sapos de vez em quando aí. Suportando, vamos suportar. Mas também nós vamos ver que no devido tempo, a palavra de exortação, ela deve ser dada. De repreensão, ela deve ser dada. Então esse suportar aqui, ele tem muito mais o sentido onde nós damos apoio e suportamos uns aos outros com amor. Só que o problema, meus queridos, é que nós somos um grupo de pessoas difícil de lidar. Você concorda comigo? Hoje minha esposa não está aqui, eu não posso brincar com ela. Mas ela bem sabe. E aí como é que fica então esse suportar uns aos outros? Quer dizer, eu vou ter que dar suporte para aquele camarada, para aquela camarada, aquele que você está pensando, aquela que você está pensando mesmo? É, porque é isso que a palavra manda a gente fazer. A gente tem que dar esse apoio, esse suporte uns aos outros, e é com amor, o amor do sacrifício, que nem Cristo se sacrificou por nós. Da mesma forma que Cristo se sacrificou por nós. Isso não é uma tarefa fácil, e presta atenção no que eu vou fazer, não é uma tarefa que a gente consegue fazer pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria vontade. Isso é milagre de Deus. Isso é ação de Deus nas nossas vidas. Por meio do Espírito Santo dele que habita em nós. Só que aí, se a gente voltar, Paulo está deixando bem claro o que nós temos que desenvolver, procurar desenvolver nas nossas vidas e buscar nas nossas vidas, para que a gente consiga suportar uns aos outros com amor. Ele diz assim: sejam completamente humildes, dóceis e sejam também pacientes. Então vamos lá. Humilde. Como que eu posso entender e conhecer e reconhecer que eu estou vivendo em humildade? E quando eu abro mão de toda riqueza, não tem nada a ver com isso que nós estamos tratando aqui. Aqui, o que nós precisamos entender é que você reconhece as suas limitações. A pessoa que é humilde, ela reconhece as suas limitações. E mais ainda, a pessoa humilde, ela é submissa. Então, quando Paulo está falando, sejam completamente humildes.
para que a gente possa suportar uns aos outros com amor, é que a gente entende que nós temos limitações, então o meu irmão e a minha irmã também têm as limitações. E se a gente reconhece primeiro em nós que nós somos limitados, que a gente erra, que a gente peca, que a gente falha, fica mais fácil suportar uns aos outros com amor. O problema é que a gente gosta de apontar o dedo para tirar a culpa de cima de nós. É assim desde o princípio, quando o pecado entrou. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não, foi a serpente. E a serpente dando gargalhada, porque tinha alcançado o seu objetivo. Então a gente está sempre apontando o dedo, sempre tentando tirar. E isso não é ser humilde. Muito pelo contrário. Mas Paulo também fala que nós temos que ser dócil. A pessoa dócil aqui, meus irmãos, é aquela que aprende com facilidade. É aquela que não fica questionando tudo para tentar direcionar tudo para aquilo que ela quer. A hora que a palavra de Deus é pregada e ela confronta aquilo com a palavra de Deus, ela abre mão daquilo que ela pensa, daquilo que ela quer. Porque dócil, se a gente for buscar, mais uma vez, o significado dessa palavra, mais uma vez vai aparecer a palavra submissão. Então o ser dócil é aquele que está ligado ao vai aprender a palavra de Deus e se submete à palavra de Deus. Obedece à palavra de Deus. Então primeiro eu tenho que reconhecer o quão falho e miserável eu sou. Eu tenho que estar disposto a aprender a palavra de Deus. E nessas duas situações, eu me submeto. E por fim, ainda nesse primeiro dever, Paulo fala que nós temos que ser pacientes. Paciência. Aqui é muito simples. Nós temos que saber esperar. Esperar o tempo de Deus. E temos que ser pacientes. Vamos pegar um exemplo bem conhecido e bastante famoso dentro da palavra de Deus. A promessa dada a Abraão de que ele teria um filho com sua esposa Sara. Que maior exemplo de paciência do que esse? Os irmãos se lembram quantos anos se passaram para que Isaac nascesse? 25 anos. No meio do caminho, eles não foram pacientes. E o que aconteceu? Apareceu Ismael, e o problema está aí até hoje, por causa disso. Porque não foram pacientes. E esse é um problema nosso muito sério. O não sermos pacientes. A gente quer a coisa logo, a gente quer a coisa rápida. A gente quer no nosso tempo. Sabe por quê? Porque é difícil. É difícil ter que entrar na fornalha, como nós cantamos aqui, e crer que vai ter mais um lá com a gente na fornalha. E que nós vamos ser libertos daquela fornalha. Então, se não tivermos humildade, como é que seria essa palavra aqui? Docilidade, deve ser isso, e paciência, não tem como a gente suportar uns aos outros com amor. E isso, meus irmãos, é uma obra de Deus nas nossas vidas. Como que isso se torna realidade na minha vida? Bota o teu joelho no chão e começa a pedir para Deus tornar você humilde, dócil e paciente. É o único jeito disso acontecer. E aí então nós passamos para o verso 3 e nós temos um segundo dever. E eu quero reforçar isso, meus irmãos. É um dever nosso buscarmos essa vida de humildade, de docilidade, de paciência.
E aí no verso 3, então, nós temos um segundo dever. E percebam as palavras que Paulo usa: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Percebe que aqui Paulo está falando, vocês têm que se esforçar por isso. Façam todo o esforço, se esforcem por isso. Por quê? Qual é o objetivo? Para que nós temos que nos esforçar? Conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Volta um pouquinho comigo, mais uma vez ali na palavra de Deus. Olha comigo ali, no capítulo 2, verso 14. Capítulo 2, verso 14. Presta atenção nisso. Diz assim: pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. E aí ele continua. Então vamos lá. Pois Ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? É Jesus. Paulo vinha discorrendo aqui sobre a obra de salvação em Jesus Cristo. E ele está falando então que, pois Ele é a nossa paz. E agora Paulo está falando para a igreja, se Cristo é a nossa paz, se Cristo quebrou toda a inimizade entre judeus e gentios, se Cristo quebrou toda a inimizade entre eu e meu irmão, certo, meus irmãos? Porque se aplicou aos judeus e aos gentios, se aplica a nós também, amém? Não pode existir inimizade aqui entre nós. Não pode. E aí vai um pouquinho mais ali para frente. Verso 22, do capítulo 2, verso 22. Presta atenção nisso. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. A gente não pode esquecer que o que Paulo está falando aqui agora é como que acontece o que ele falou antes. Então aqui ele está falando que nós vamos ser edificados, tem essa edificação. E nós vamos ver exatamente como que isso acontece. E aí é dever nosso tornar isso prática, realidade na vida da igreja. E por isso que Paulo está falando aqui, para conservar a unidade, guarda essa palavrinha agora, unidade, é a unidade da igreja, pelo vínculo da paz. Quem que gera essa unidade para nós aqui na igreja? Só tem um jeito disso acontecer. E por isso que Jesus falou que tinha que voltar para a presença do Pai. Para que o Espírito Santo pudesse vir. Então aí agora lembra, Jesus veio, Jesus morreu, Jesus falou que tinha que voltar para o Pai, porque quando ele voltasse para o Pai, o Espírito Santo podia vir. Então agora vamos ler aqui o que Paulo está falando. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O vínculo da paz é Cristo. E a unidade vem do Espírito que habita em nós. Agora, quais são os pontos chaves dessa unidade? Presta atenção que Paulo mostra para nós aqui. Aí no capítulo 4 ele começa, por que a gente tem que se esforçar? Então você tem que se esforçar lembrando de algumas coisas importantes e isso tem que se tornar realidade. Primeiro, há um só corpo. Que corpo? O seu corpo? Não, a igreja. Há um só corpo, a igreja. Há um só e um só Espírito. Que Espírito é esse? O Espírito Santo. Então nós não podemos esquecer disso. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Qual é a nossa esperança, meus irmãos? De que eu vou viver o bem bom aqui nessa terra? Essa é a sua esperança? Qual é a nossa esperança?
Qual é a nossa esperança? Meus irmãos, se essa não for a nossa esperança, pode esquecer. Essa questão que Paulo está tratando aqui de conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, a paz nós sabemos que essa paz vem por causa de Cristo. E ali está a nossa esperança. Essa é a verdadeira esperança. É claro que no meio do caminho, nessa jornada, um monte de coisa vai acontecer. E nós temos experimentado aqui muitas bênçãos, maravilhas de Deus. E é assim mesmo que acontece. Mas aquilo que deve verdadeiramente unir a igreja é essa verdadeira e única esperança que a gente tem. Porque se tudo der errado hoje, a gente continua tendo esperança na volta de Cristo. Se eu for preso hoje, se eu for morto hoje, condenado à morte hoje, por crer em Jesus Cristo, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque a minha única e verdadeira esperança é que Jesus vai voltar. E se Deus entender que deve me levar antes, eu vou estar com Ele. Então não importa o que está acontecendo aqui. Não importa. Verso 5, há um só Senhor, há um só Senhor, e Senhor aí é com letra maiúscula, portanto quem é teu Senhor? Jesus, é a Ele que eu sirvo, eu sou servo e só tem um Senhor. Você não é Senhor de nada, nem da sua vida. Presta atenção nisso que você está ouvindo. Há um só Senhor, uma só fé, que é a fé que nos leva a crer no sacrifício de Jesus naquela cruz, um só batismo, e aqui a tendência é nós entendermos que esse é um só batismo, que é o batismo das águas, onde nós declaramos publicamente a nossa fé. Hoje mudou um pouquinho, porque esse batismo ele é trazido aqui para dentro da igreja, desse espaço aqui normalmente, ou em algum outro espaço externo, mas qual é sempre o nosso intuito com o batismo? Convida seus parentes, seus amigos que não são crentes ainda, lembram-se disso? Por quê? Porque o batismo serve para isso, é esse testemunho público, não para aqueles que já creem somente, mas principalmente para aqueles que não creem, onde você declara, eu tenho uma nova vida, eu morri para aquela minha vida anterior e agora eu ressurjo para uma nova vida em Cristo. Isso serve de sinal, o batismo. Por isso um só batismo. Não a forma, mas o que ele representa. Verso 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É só esse Deus. Então, nesse segundo dever, de conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, nós não podemos esquecer esses pontos chaves que servem de referência para nós, de como nós conseguimos manter essa unidade. Porque senão, meus irmãos, nós vamos começar a discutir aqui sobre detalhes que pode isso, não pode aquilo, faça assim, faça assado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E não nos deixarmos enganar e desviar daquilo que realmente vai manter essa unidade. Lembre-se, guarde essa palavra. E aí então ele vai para o verso 7, e aí nós começamos um terceiro dever, que nós vamos chamar aqui, de forma geral, no exercer os nossos dons e ministérios. E aí Paulo fala assim, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida
repartida por Cristo. Percebe que é a cada um de nós. Paulo não está falando para nós os apóstolos. Paulo não está falando para os pastores. Paulo está falando para cada um de nós. Para cada um de nós. E a cada um de nós foi concedida a graça. Como que Deus faz isso? Antes dele explicar, ele faz uma exaltação a Cristo, que está aí nos versos 8, 9 e 10. E ele usa como referência um salmo, o Salmo 68, 18. Só que se nós formos lá para o Salmo 68, 18, ele não é bem assim que está escrito. Paulo aqui, ele já pegou esse salmo e aplicou ao que Cristo fez. Porque lá no Salmo 68, 18, está falando da exaltação de Deus por causa do templo. O templo lá de Jerusalém. E Paulo pega essa exaltação a Deus lá daquela época, nesse salmo, e traz para Jesus. E aí ele faz essa aplicação ao finalzinho ali do verso 8. No verso 8 ele diz assim: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. É esse finalzinho que vai diferir um pouquinho do salmo original. Mas aqui Paulo está deixando bem claro que da mesma forma que aconteceu com Deus lá atrás, agora com Jesus, ele é exaltado também, mas presta atenção, o que Jesus fez? Deu dons aos homens. Aí a gente começa a entender como que tudo isso aqui pode se tornar realmente realidade na vida da igreja. E por isso que o terceiro dever está relacionado com esses dons e ministérios. Porque daí presta atenção comigo, olha o verso 11 agora. E ele designou alguns para apóstolos. Aqui normalmente é o que nós entendemos como sendo os 5 ministérios. E o primeiro deles é o de apóstolo. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Isso aqui não tem nada a ver com título. É ministério, não é título. Não tem nada de título apóstolo. Tem nada a ver com isso. É ministério, é serviço. E qual é o serviço do apóstolo? É a implantação da igreja. É aquele que Deus levanta para cuidar de forma específica da igreja, da implantação da igreja. Então esquece esse negócio de título. Tem nada a ver. E tem um segundo ministério. Outros, percebe que são alguns para apóstolos, outros para profetas. Qual é a função do profeta? Tornar clara e conhecida a palavra de Deus para todo o povo. Mais um ministério. Outros para evangelistas. Meus irmãos, agora eu vou colocar no português bem claro aqui, tá? É para que aumente o número de convertidos, é isso. Esse é o ministério. O evangelismo é pregar o evangelho. Para quê? Para que as pessoas se convertam. Então é para aumentar o número de convertidos. Então esse é outro ministério. E outros para pastores e mestres. E aqui pode dar algumas discussõezinhas, mas eu não vou me alongar não. Para mim são 2 em 1. Pode ser 2 como pode ser 2 em 1. Na minha época tinha um aparelho de som 3 em 1. Quem é dessa época? Aparelho de som 3 em 1. Tocava disco de vinil, tocava fita cassete e rádio. Era o aparelho de som 3 em 1.
Aqui nós temos o 2 em 1. Porque o pastor é aquele que cuida das ovelhas. E o mestre é aquele que ensina as ovelhas. E normalmente esses dois ministérios, essas duas funções, acabam se unindo muito. Caminham juntas. Cuidando e ensinando. Porque a nossa função é ensinar tudo aquilo que Jesus ordenou. E enquanto a gente está ensinando, nós vamos cuidando das pessoas também. Então nós temos esses 5 ministérios. E que muita gente gosta de se encaixar nesses 5 e falar, estou de boa. E tem gente que gosta de falar assim, não, eu não me enquadro nesses 5, então eu não faço. Então vamos lá. Vamos para o verso 12. Percebe que não tem, deixa eu olhar direito aqui na minha, não tem nem ponto final, é uma vírgula. Ou seja, é a mesma frase ainda, tá? Então, Paulo nem colocou um ponto final, que é para você para agora e reflita um pouquinho. Não, é uma vírgula, é só para você e dar sequência. Então, o que ele está falando? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Opa! Então tem uma finalidade. Essas pessoas que Deus levanta dentro desses ministérios, qual é a finalidade? De preparar os santos. Quem faz parte desse grupo aqui? Não é santista que nem o Toninho, não. Né? Não é esse tipo de santo não, né? Não, né? Quem é santo aqui? Quem são os santos? Quem são os santos? Você é um santo? Sim ou não? Você tem convicção disso? Portanto, existem esses ministérios para preparar quem? Eu? Você? Ou nós? Para preparar os santos para quê? Para vir assistir culto? No domingo? Para vir no gruta, terça-feira? Para estar numa corda? Não, tudo isso é consequência. Para quê, meus irmãos? Preparar os santos para a obra. Opa, tem trabalho, hein? É obra. É obra, tem trabalho. Do ministério. Nós temos que trabalhar e lutar pela unidade. Só que o mais interessante agora é que para a gente alcançar essa unidade, vem uma diversidade enorme de pessoas, dons e ministérios. Para manter essa unidade, Deus faz isso através dessa diversidade. Alguns são colocados em alguns ministérios para preparar toda a igreja para que a obra possa ser feita. Portanto, não tem espaço para ficar parado. Não tem espaço, meus irmãos, para ser apenas um ouvinte. Não tem. Não tem espaço para isso. Porque é preparar todos os santos para a obra. E aí ele continua. Para a obra do ministério. Estou no verso 12. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Lá atrás, eu não estou me lembrando aqui onde que está, mas um pouquinho para trás, nós falamos dessa edificação. Deixa eu achar aqui. Capítulo 2, acho que é isso aqui, verso 19, acompanha comigo de novo ali. Isso aí mesmo.
Capítulo 2, verso 19. Presta atenção. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Presta atenção. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Como que essa edificação é feita? No meio dessa diversidade de pessoas e de dons. E aí ele continua, verso 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que quer dizer isso aqui? Meus irmãos, nós precisamos deixar de ser crianças na fé, crianças na vida espiritual. A gente é cuidado, a gente é ensinado para que a gente vá crescendo, para que cada vez mais a gente seja parecido com Jesus, viva como Jesus e viva o que Jesus ordenou a gente viver. E não mais o que eu quero, e não mais a minha vontade. Se essas coisas não ficarem claras, meus irmãos, não vai funcionar. Não dá certo. E para isso, segura aí um pouquinho, marca aí o texto de Efésios, volta um pouquinho comigo. 1 Coríntios, capítulo 12, só fazer um anexo aqui. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 12. Olha comigo ali a partir do... Vamos ver a partir do verso 4. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Percebam isso. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito que dá esses dons é o mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então existem muitos ministérios, mas todos eles estão debaixo da autoridade, submissos ao Senhor Jesus. Há diferentes formas de atuação. Eu vou agir de uma forma, você vai agir de outra. Mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Agora presta atenção no verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Presta atenção nisso. A cada um, ou seja, a cada um de nós, é dada a manifestação do Espírito, mas tem um propósito, tem um objetivo. Qual é? O bem comum. É para todos nós. É o bem de todos nós. E aí então começa a aparecer uma lista que Paulo faz aqui de alguns dons, que nós não vamos entrar no mérito, mas eu não sei como que está aí na sua Bíblia, mas eu vou colocar na minha. A partir do verso 12 tem uma nova, tem uma separação aqui que a gente chama de perícope, tem uma separação, e olha que interessante qual é o título dessa separação, esse subtítulo dentro do capítulo 12, diversidade na unidade. A igreja que tem que viver em unidade,
essa unidade ela é mantida por meio da diversidade dos dons que se manifestam em todos os santos, para o bem comum de todos, não para o seu bem, é para o bem da igreja. Por isso é que a unidade ela vem dessa diversidade, dessa ação maravilhosa de Deus. Volta lá para Efésios. E aí então nós chegamos na conclusão do porquê que Paulo está falando tudo isso. E olha que coisa linda, verso 14. Qual o propósito de tudo isso? O propósito é que nós não sejamos mais como crianças, levados de um lado pelo outro pelas ondas. É que a gente deixe de ser criança e acredite em tudo que falam para a gente. Presta atenção. Toma cuidado. Será que nós não estamos agindo como crianças? Sendo levado de um lado pelo outro, pelas ondas? Qual é o propósito de tudo isso que Paulo veio falando, desses deveres? Que nós não sejamos jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Presta atenção nisso, meus queridos. Tem muita doutrina falsa espalhada por aí. Tem muitos homens, tem muitas mulheres que são instrumentos nas mãos do diabo para nos afastar desse propósito de Deus. Que ficam enchendo os nossos ouvintes, as nossas cabeças, as nossas mentes, os nossos corações, com aquilo que a gente quer ouvir. Mas o único objetivo deles é nos induzir ao erro. Mas nós não. Nós, verso 15, nós vamos seguir a verdade em amor, amém? Nós vamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, amém? É isso que você escolhe? É isso que você quer para a sua vida? Verso 16, dele todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, mais uma vez, em amor, na medida, presta bem atenção no finalzinho dessa frase, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você tem a sua função. A pergunta é, estamos realizando a nossa função? A pergunta é, nós cremos nessas manifestações dos dons, essa diversidade no meio da unidade que é o corpo de Cristo, a igreja? Você tem sido esse instrumento nas mãos de Deus? Onde os dons do Espírito Santo se manifestam na sua vida, e você faz parte desse processo todo, porque é assim que Deus trabalha, é assim que o apóstolo Paulo está falando que a igreja funciona. São homens e mulheres que são levantados e preparam todos os santos para realizar toda a obra que precisa ser realizada como igreja. Não tem outro caminho. E a questão é, junto com isso, nós estamos fazendo todo o esforço para conservar essa unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, nos prendendo naquilo que realmente importa e não naquilo que a gente quer. E mais ainda, junto com isso, nós estamos suportando uns aos outros com amor?
sendo humildes, dóceis e pacientes uns com os outros? Esses são deveres para nós como igreja. E cada um de nós tem que tomar uma decisão do que vai fazer. E agora é hora de você tomar uma decisão. Então coloque-se em pé. Fale com Deus agora. Não espere eu fazer nada não. Já começa a falar com Deus. Que decisão você toma? Que decisão você toma agora? Você aceita esses deveres para a sua vida? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus, suportando uns aos outros com amor? Para isso você vai ter que ser humilde, dócil e paciente. Você está disposto a fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz? Você está disposto a exercer os dons e ministérios que Deus derrama sobre a igreja, sobre cada membro deste corpo, para que o corpo como um todo possa caminhar junto em unidade, em meio a essa diversidade toda, para cumprir com o propósito de Deus, que é que o Evangelho seja pregado a todas as pessoas, em todas as nações? Essa é a resposta que cada um de nós agora vai ter que dar. E essa resposta não é para mim. Essa resposta você tem que dar para Deus. Nós aqui como igreja, nós vamos simplesmente dar todas as oportunidades para que cada um possa exercer o seu dom, o seu ministério. E essa obra maravilhosa de Deus possa ser feita. Então fala para Deus, por que você está aqui hoje? Eu quero reforçar, meus irmãos, nós temos que entender essa palavra como um dever. Não é se eu gosto ou se eu não gosto, não é se eu quero ou não quero. Ou a gente aceita como dever, ou nós estamos com problemas aqui. Porque nós temos um Senhor, e é esse Senhor que nós temos que obedecer e agradar. Não é a nós. Que Deus encontre em cada um de nós aqui agora a oração de alguém que fala que eu quero ser tratado por Deus e ser esse instrumento nas mãos de Deus para suportar uns aos outros com amor. Para fazer todo o esforço para conservar essa unidade. E agora, sabendo que Deus faz isso por meio desse exercício dos dons e ministérios, edificando uns aos outros, edificando o corpo, a igreja, onde cada um cumpre com o seu papel, cada um cumpre com a sua função. Que Deus escute de cada um de nós: eu estou aqui, eu quero, eu vou. Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Eu estou aqui para te servir. Só que agora nós sabemos qual é o objetivo do nosso serviço. Agora nós sabemos o que nós temos que fazer para que isso se torne realidade nas nossas vidas. Você que está em casa agora também não é hora de levantar. Não é hora de parar de assistir o culto. Você também está cultuando. É hora de falar com Deus.
É hora de tomar uma decisão. Assistir culto é muito fácil. Mas tomar a decisão de cumprir com esses deveres, só o verdadeiro crente tem coragem.